Quando alguém fala de um shmup da Taito, a primeira coisa que vem à cabeça de muitas pessoas é Space Invaders. Afinal, trata-se de um jogo que revolucionou a história do videogame e, segundo lendas, quase quebrou a economia do Japão, pois quase parou com a circulação de moedas no país. Aí um ou outro que conhece videogames mais a fundo vai falar, espera aí que tem a série Darius também, que é muito importante com lançamentos recentes e bem relevantes. E sim, os dois estão certos. Ambos os jogos são produções da Taito que fizeram dos shmups o que eles são hoje. Mas existe uma terceira série. E eu diria mais. A mais importante dos shmups da Taito, que são os jogos da série Ray, que na minha humilde opinião, são alguns dos melhores jogos que essa empresa já produziu. Hoje nós vamos falar do Ray Z Arcade Chronology, que contempla a série completa dos jogos e que foi produzida pela M2. Mas antes de entrar no assunto, fica aqui aquele pedido costumeiro. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e faça os comentários que julgar necessário, pois só assim o YouTube ajuda a gente a continuar crescendo. E bora falar desse maravilhoso pacote que chegou agora ao mercado. Eu falei dessa série no dossiê Ray, que você pode conferir aqui se quiser, e nele eu fiz aí algumas previsões. E vamos ver se alguma delas vier a se concretizar. Ray Z Arcade Chronology é uma coletânea de jogos clássicos com a curadoria da sempre excelente M2, que invariavelmente nos traz ports feitos com cuidado de fãs, atenção aos detalhes e o menor input lag possível com controles de TVs modernas, o que, convenhamos, não é exatamente algo fácil de fazer. Essa coleção para Switch e PlayStation 4 traz os 3 jogos da série Ray no pacote. O original de 94, Ray Force, nascido nos arcades e criado exclusivamente com sprites 2D. Sua sequência, o Ray Storm, lançada nos arcades em 96 e que inaugura aí o uso de gráficos 3D. E finalmente Ray Crysis, a última continuação lançada para arcades em 98. Apesar de suas origens no arcade, essa não é a primeira vez que os 3 jogos da série dão suas caras nos consoles, com o primeiro e o segundo jogo portados para Sega Saturn e o segundo e o terceiro para PlayStation 1. E você talvez esteja assim meio confuso com os nomes, né? Ray Force, Ray Storm, Ray Crysis, porque você deve ter visto os jogos aí por aí com um nome diferente. E sim, a situação é confusa e aqui vai um resuminho para você. Ray Force foi lançado nos arcades japoneses com o nome original, porém renomeado para Gunlock, para sua versão europeia. Essa versão que eu joguei em arcade no Brasil. E esse mesmo jogo foi portado para Sega Saturn com o nome de Layer Section, apenas no Japão. A versão internacional foi renomeada Galactic Attack. A sequência, Ray Storm, por sua vez, manteve seu nome original no arcade em sua versão para PlayStation 1, mas teve uma versão lançada para Sega Saturn apenas no Japão com o nome de Layer Section 2. Mas a confusão termina com Ray Crysis, que mantém o nome original em todas suas versões e regiões, assim, né, até que enfim. Se quiser saber mais sobre os outros ports dos jogos, consulta o dossiê Ray aqui no canal, que tem muita informação lá. Vamos falar um pouco da história do jogo. A cronologia da história dos jogos também é muito confusa. Cronologicamente, Ray Force, o primeiro jogo, se passa depois de Ray Crysis, o último. E Ray Storm, o segundo, não possui uma história conectada com os outros 2 jogos da série, que se passam em um universo paralelo. A história é minimamente esclarecida nos jogos, sendo relegada ao material de texto que acompanha algumas versões, ou seja, tá tudo no manualzinho, não tem nada no jogo. Em Ray Force, a humanidade está enfrentando uma inteligência artificial chamada Conhuman, desenhada para proteger os humanos e a natureza, mas que decide exterminar os humanos e substituí-los por organismos artificiais. Os humanos fogem para colônias espaciais distantes, mas a inteligência artificial transforma a Terra em uma fortaleza móvel para procurar destruir o restante da humanidade, pois ela tá com sangue nos olhos e odeia o humano que está destruindo tudo. Decididos a contra-atacar, os humanos criam as naves Ray,
como última esperança de lutar contra a IA, destruindo suas forças na Terra. No Raystorm, o jogo do meio da série, se passa em um outro universo e não é ligado no enredo dos outros dois jogos. Nele, a história é a luta de rebeldes contra uma federação galáctica que tem planos nefastos para o planeta Terra, mas, curiosamente, este mesmo universo, as naves possuem o design similar ao dos outros jogos da série. E, sei lá, né, deve ser uma coincidência cósmica, né, ou simplesmente uma falta de criatividade cósmica que acaba transcendendo universos. Já Ray Crysis é uma frequência de Rayforce, mostrando as origens, né, e o primeiro enfrentamento entre os humanos e a IA, a Conhuman, dentro do cyberspace, ou seja, tudo não passa de uma realidade virtual, uma simulação. E apesar da vitória desse cenário, a gente sabe que através de Rayforce que a vitória foi em vão, né? Não deu certo. Com o enredo esclarecido, enfim, vamos aos jogos e como é que eles se apresentam na coletânea. Na coletânea temos a versão original do arcade de Rayforce com seus sprites 2D crocantes, usando efeitos de distorção e zoom para criar um efeito 3D inusitado e impressionante para a época. O jogo no arcade, cara, era uma maravilha, era um verdadeiro canto da sereia para a tecnologia 2D e um aperitivo do que viria aí nos jogos 3D no futuro. Neste jogo começa o mote da série, que é o tiro em dois planos, com um tiro tradicional da nave para inimigos aéreos e um sistema de travamento de tiros destinado aos inimigos que estão no plano inferior. Pensa em Chevios, porém a bomba trava automaticamente em até N inimigos que passam em dentro da alça de mira. Um outro botão dispara os raios travados dos inimigos e era isso. Uma técnica de pontuar é apresentada neste jogo e é levada a todas as suas sequências, né? Quanto mais inimigos travados e destruídos em uma única sequência, mais pontos. Para os jogadores avançados, a ideia é esperar que os inimigos apareçam para selecionar, travar o maior número possível deles antes de destruir. As 8 fases do jogo apresentam desafios crescentes com um sistema de ranking de dificuldade interno que funciona muito bem. Quanto melhor o jogador se sair, mais difícil o jogo fica, né, com mais inimigos e mais tiros partindo deles de acordo com a performance do jogador. Embora as primeiras fases possam parecer um pouco fáceis para novatos e especialistas, o jogo logo mostra suas garras e faz com que ambos os grupos tenham um desafio apropriado ao avançar. O parto de Rayforce dentro da Taito não foi, no entanto, fácil. A direção da empresa era contra a ideia de um jogo de tiro e tentou demover os designers Tomohisa Yamashita e Hideyuki Kato do plano. Eles mostraram aos chefes os documentos de design, mostrando inspiração em outros jogos da companhia, como por exemplo Master of Weapon, pelo visual 2D e vertical, e mesmo em jogos de concorrentes como Chevios, porque as bombas e a alça de mira, né, para alcançar o plano inferior são uma ótima ideia. Uma ausência notável do jogo são as bombas limpa-tela, né, já que estão aí presentes em jogos como Raiden ou Twin Cobra. E a sua ausência em Rayforce é notável mesmo para a época. Gráficos pré-renderizados foram considerados para Rayforce, entretanto os designers ficaram insatisfeitos com os resultados já vistos em um jogo concorrente da Namco, o Nebula's Ray, que apesar do nome não tem nada a ver com a série da Taito. Rayforce é um jogo da série baseado em hardware distinto de PlayStation, usando a plataforma proprietária Taito F3, a mesma do excelente Elevator Action Returns, e é também um jogo a ter a tela exclusivamente vertical em sua versão original. Já a sequência Raystorm marca a mudança da plataforma baseada em sprites para a plataforma 3D. Sai a Taito F3, entra a Taito FX1B. O mesmo hardware usado em Gedarius Arcade, com um hardware bastante similar ao do PlayStation 1, porém contando com mais que o dobro de RAM do console caseiro. A história desse jogo não é conectada ao resto da série, apesar das similaridades em design e até mesmo a reprise de alguns chefões do jogo original. No ano de 2219, a humanidade está presente em diversos sistemas solares, partindo do nosso até a constelação de Orion. Com uma área vasta para governar, a Federação liderada pelo planeta Terra controla com mão de ferro todas as suas colônias, até que uma delas, Seycilia,
a mais forte e rica decide se rebelar contra o planeta natal da humanidade. Não contentes em apenas ganhar a guerra, o inimigo decide transferir todos os habitantes da Terra para outros planetas para em seguida destruí-la. Porque afinal, por que não destruir a Terra, né? O projeto secreto cria uma nave experimental como a última esperança do planeta. Com esse jogo é inaugurado na série o uso de uma bomba limpa-tela já típica em jogos de tiro dos anos 90. Só uma está à disposição e após usá-la o jogador precisa aguardar um bom tempo até que a barra de bomba encha ou que um item apareça e encha a barra para você. Novamente temos 8 fases em sequência, com alguns chefões do primeiro jogo retornando com visual redesenhado para o hardware 3D da Taito, o FX1B, e há 2 tipos de naves selecionáveis dessa vez, com a sua principal diferença na arma usada para ataques lock-on. O grande atrativo visual dessa versão é o uso de alguns truques visuais existentes no primeiro jogo, feitos com efeitos de rotação e zoom para um ambiente 3D, só que dessa vez com polígonos. E sobre o Ray Crysis, ele foi lançado originalmente nos arcades em 1998, mais uma vez de uma plataforma de hardware diferente, dessa vez a Taito G-Net, a mesma usada em Shikigami no Shiro, mas também bastante similar em capacidade ao hardware do PlayStation 1. Na história do jogo, vemos os primórdios da IA Conhuman do primeiro jogo aparecendo como uma esperança para a humanidade. Criada para auxiliar a humanidade a encontrar um lar, uma colonização para a colonização espacial, a IA acaba por enlouquecer e decide que a solução para o problema de encontrar um lar para os humanos é a sua completa destruição, e armada com o controle do sistema de defesa planetário, ela inicia seu plano. Um mecaneurólogo se conecta ao cyberespaço da IA para tentar destruir sua mente antes que ela possa colocar seus planos em ação, e aí começa o jogo. As novidades nesse jogo, além da história e visual do cyberspace, são as ordens de fase aleatórias, com 3 primeiras fases em ordens aleatórias nas primeiras partidas e um sistema de dificuldade distinto dos jogos anteriores, que observa a quantidade de inimigos na tela para punir os jogadores que não fazem um bom trabalho em limpar o espaço, enviando-os direto para um chefão final e um final ruim. Vamos falar agora dos ports da M2. Em termos de opções de visualização, o show de customização usual dos jogos da M2 está muito presente. No Rayforce, o único jogo da série com tela vertical em sua versão original, dá a possibilidade de rodar em modo normal, com a tela inteira na vertical, e em modo Pixel Perfect ou levemente esticado na vertical, com a tela já em modo Tate. Para o Raystorm e Ray Crysis, 2 opções de visualização estão presentes. O modo arcade com gráficos em sua resolução e qualidade originais, ou o modo HD com gráficos 3D limpos melhorados em maior resolução. Em todos os jogos há uma opção de trilha sonora original do arcade ou a remix, A origem desse remix são as versões de consoles anteriores. Na parte da qualidade de vida para o jogador, há outro show. Há mais de 20 slots de save state para cada jogo, permitindo que o jogador possa criar sua própria seleção de fases que não existe no jogo. Os replays de jogo podem ser guardados e mesmo enviados para o scoreboard mantido na internet para cada jogo, permitindo que os jogadores possam compartilhar seus replays. Nas laterais, não usadas no jogo, há o display com o número de lock-ons, informações sobre a fase, nível de dificuldade e trilha sonora para todos os jogos do pacote, e aquilo que já é bem costumeiro da M2. O scoreboard também conta com listas separadas, para o uso de save states ou não, e os filtros de sempre para conferir as pontuações globais dos seus amigos. Na plataforma PS4 há os tradicionais troféus, e o único defeito neles, ao meu ver, é a ausência de um crocante troféu para os tradicionais 1cc. Todos os troféus podem ser obtidos com o uso de save states ou múltiplas fichas, como o tradicional em ports M2, que poderiam dar uma melhorada na dificuldade, mas por favor sem exagerar, porque alguns desses jogos aqui já são bem difíceis. Vamos falar sobre o preço dos jogos. Bom, trata-se de uma coletânea aí um pouco salgada, por 50 euros ou 60 dólares ou por volta de 250 reais atuais. Mas é inegável a qualidade do conjunto e o carinho da M2 ao trazer esses jogos para o público moderno em suas melhores e definitivas versões. Infelizmente é impossível ter o brinde do protótipo jogável do R-Gear, que seria o sucessor do Rayforce, a versão
japonesa desse pacote conta com uma fase jogável do protótipo como brinde em certas edições, mas por algum motivo essa prenda não veio para a versão ocidental. Ainda assim, para fãs de shmups em geral ou da série Ray, não podemos deixar de recomendar essa versão. Só fica esperto com as diferentes versões disponíveis, tá? Existe o Ray Z Arcade Chronology, esse jogo que a gente fez o review, que contém os 3 jogos. E existe o Ray Storm e Ray Crisis HD Collection, que contém apenas os 2 últimos, e também são do M2. E por fim, o Layer Section e Galactic Attack S Tribute, que contém apenas o primeiro jogo em sua versão de Sega Saturn, com uma opção versão americana ou japonesa, bom, lançados pela City Connection. E recomendamos o Ray Z Arcade Chronology por conter os 3 jogos em sua versão definitiva para os consoles caseiros e por não ser feito pela City Connection, que pelo amor de Deus, né? E esse foi o review de Ray Z Arcade Chronology. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E se você gostou do que viu até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva e deixe seus comentários sobre o vídeo, porque significa muito para nós. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se fala no próximo vídeo. Abraços e fui!